Graça e paz, amados. É um privilégio sempre estar convosco para juntos compartilharmos uma porção da palavra de Deus. Me sinto lisonjeado por estar com os irmãos aqui nesta noite e satisfeito. Agora é interessante, né? Todas as vezes que ocorre alguma coisa na vida do ser humano, ele tem uma grande facilidade, uma habilidade em se reinventar. No primeiro momento é muito difícil, mas depois ele começa a ter uma prática tão comum, que daí a pouco isso se torna um hábito tão grande que ele sente falta o dia que não tem. Aí, toda a reinvenção. Eu imagino que quando passar todo esse processo, todo mundo vai sentir falta. E eu acho que você vai ter que continuar. Né? Porque as pessoas acostumam a, durante a semana, entrar, por exemplo, na rede social e ver uma ministração, ver uma palavra, ver uma mensagem. Ou rever uma mensagem. Né? Então, querendo ou não, daqui a pouco ficou tão comum que já não é mais difícil. Agora, gente, depois que entrou essa situação em que as igrejas e até profissionais tiveram que cair para dentro da rede social, você vai comprar certas peças, você não acha. Você vai comprar algum material, você não encontra. Então não é só aqui que está improvisado, não. Tem muito lugar que está improvisado. Eu mesmo estou trabalhando lá no escritório com muitos improvisos. Mas o importante é que Deus está nos direcionando e nos dando uma nova percepção e uma nova visão. Agora, concordem comigo ou não, eu vou dizer o que eu tenho percebido. Por conta da rede social, o Evangelho tem chegado na casa de pessoas que outrora não chegaria. O Evangelho tem entrado na casa de pessoas que outrora as pessoas não estariam disponíveis para tal. Percebo isso porque em uma das lives que eu estava fazendo, eu percebi que uma das minhas professoras de pós-graduação entrou na live para ouvir a mensagem. E é uma pessoa que eu tenho certeza que tem uma dificuldade extrema de repente, ir a uma igreja e estar aí ouvindo a ministração. Então, isso também pode ser usado como uma ferramenta poderosa de Deus para as nossas vidas, e Ele está nos ensinando desta forma. E quando Ele nos ensina, Ele abre novas portas para nós. E aí eu achei interessante que mandaram de uma mensagenzinha no WhatsApp, correndo assim, onde aparecia Deus e o diabo e o mundo lá, né? E o diabo dizia assim: fechei a sua igreja. E Deus disse: eu abri uma em cada casa. Percebe? Nunca o Senhor será vencido. Nunca o Evangelho será vencido. Quando Ele disse que as portas do inferno não prevalecem contra a tua igreja, é porque não prevalece, pode acontecer o que quiser. Mas o Senhor estará lá dando força, dando estratégia, dando habilidade, dando conhecimento e nos ensinando um novo caminho. Amém? Pois bem, nós iremos entrar então na mensagem de hoje, né? E a palavra que eu quero ministrar nessa noite está em 2 Reis, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 14. Nós iremos trabalhar todo este capítulo, mas não iremos ler todo o capítulo. Nós só iremos ler o versículo 9 e o versículo 10. E eu quero dar um tema para essa mensagem nessa noite. 4 passos para viver o extraordinário de Deus. Diga para o seu irmão aí, como diz o pastor Daniel, né? Daniel, tá, obrigado. Como diz o pastor Daniel aqui à frente, com máscara, mesmo com dificuldade, às vezes dá para falar. Sabe por quê? Porque a questão não é se ele está ouvindo, é se você está repetindo isso para a sua própria mente, porque isso gera conexões neurais que faz com que fique fixado na sua mente, e aí pela neurociência você passa o que? A viver por aquilo que a sua mente registrou e gravou. Sabia disso? Então quando a gente fala para você falar, não sei o quê,
Irmão, se você entendesse o contexto científico que tem por trás disso, você entenderia que isso não é para que o outro ouça, na verdade. É mais para que você crie conexões neurais na sua mente e tudo aquilo que você fala vira uma verdade interna dentro de você. É por isso que você precisa sempre tomar cuidado com tudo que você diz. Se você reclama, isso está virando verdade dentro de você, porque está criando conexões neurais dentro da sua mente, e isso fica tão firme, tão forte, tão inabalável dentro de você, que você passa a viver as dificuldades que outrora não estava vivendo. Mas o estudo não é isso, né? O estudo não é esse. Deixa para outro dia essa questão. 2 Reis, capítulo 2, o versículo 9 e o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja levado para longe de ti. Ao que respondeu Eliseu: rogo-te como herança, porção dobrada do teu poder espiritual. Versículo 10. Elias então respondeu: em verdade pediste algo muito difícil. Todavia, se me vires quando eu for levado da tua presença, assim se fará contigo. Porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não se fará com você. Antes de entrarmos nos 4 passos, eu preciso dizer que para que você viva o extraordinário de Deus, você já tem que ter um propósito de vida muito bem definido na sua vida. Você precisa saber o que você quer. A história de Eliseu ocorre muito antes, quando Elias vai convocar ele para ser um aprendiz de profeta. E ele chega, lança a capa sobre Eliseu. E aí Eliseu rapidamente aceita o chamado, pede só para matar, despedir dos seus familiares, matar ali os bois e queimar a junta, porque ele não quer deixar nada que te prende lá atrás. A partir daquele momento ele já tinha um propósito bem definido. Então, para você começar a viver o extraordinário de Deus, você começa, antes de iniciar os 4 passos, você precisa ter muito claro na sua mente qual é o propósito de vida que você tem, porque é por este propósito que você vai se mover, é por este propósito que você vai enfrentar as adversidades e vai continuar chegando do outro lado com firmeza, com a mesma convicção, com a mesma coragem, com o mesmo empenho. E Eliseu tinha muito claro o propósito. Tanto é que, quando Elias pergunta para ele, me pede o que você quer, ele não teve dúvida. Foi tipo, bate e volta. Pede o que você quer. Eu quero a porção dobrada do seu espírito. Ele não ficou, pede o que você quer. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu pensar. Não sei. Não, irmãos. A falta de propósito nos faz ficar perdido no contexto de vida. Porque não sabemos para onde queremos ir. Fica difícil escolher o caminho, fica difícil escolher as estratégias. Fica difícil escolher os meios e impossível suportar a carga do caminho, porque em cada caminho que você tomar, sempre haverá adversidades, lutas, dificuldades. Mas se o seu propósito não está definido e está enfraquecido em relação a isso, a carga fica tão pesada para você que você desiste. Você abre mão. E nós vamos ver no contexto que Eliseu nunca abriu mão. Mesmo quando o próprio Elias disse, você pediu uma coisa muito difícil. Quando o seu propósito não é muito firme, não é muito bem definido, a partir do momento que alguém diz para você, nossa, mas isso aqui é coisa difícil demais, você já fica abalado se você quer ou não quer mais aquilo. Você já fica na dúvida se você quer ou se você não quer mais. Mas se o propósito estiver bem definido, eu posso falar para você de todas as dificuldades que você vai enfrentar e você vai dizer, não, mas é isso que eu quero. Mas é assim que eu vou viver. A exemplo de quê? Dos cristãos. Principalmente na época dos apóstolos. Eles tinham um propósito tão bem definido do que eles queriam, que era a vida eterna, o céu, que podiam queimar ele em arena pública, que eles eram queimados sorrindo e cantando.
Podiam colocar ele na arena com os leões, que eles eram comidos sorrindo e cantando, porque o propósito está bem definido. Aí a pergunta é para você nesta noite: qual é o seu propósito? O que é que você quer? Depois que você define o que você quer, então nós entendemos aqui algumas partes do contexto. Porque quando Elias pergunta a Eliseu o que você quer, ele diz: dar-me por herança. Herança, irmãos, todos nós temos o direito a uma herança, e uma herança espiritual das promessas de Deus, inscrito na tua palavra para as nossas vidas. E quando ele diz, eu quero uma herança, herança aqui é um atributo, um direito, uma condição de herdar alguma coisa. Herdar ou um legado, ou herdar um patrimônio. É claro que Eliseu aqui não ia herdar patrimônio de Elias, porque Elias não tinha, mas ele podia herdar um legado. E sabe qual legado? Cumprir a mesma missão do profeta Elias. Fazer parte desse processo. E ele já tinha isso muito bem definido na sua mente. Segundo o Dr. Russell Shedd, em seu comentário bíblico, ele diz uma coisa interessante. Que quando Eliseu pede porção dobrada do espírito de Elias, ele não queria ser maior do que Elias. Não é isso. A porção dobrada aqui faz referência ao direito de primogenitura. Porque o primogênito, quando ia receber a herança do pai, ela era dividida em partes de acordo com o número de herdeiros, mas para o primogênito era dado 2 porções. O que o Eliseu queria aqui era dizer o seguinte: Elias, você pode ter outras pessoas que vai levar adiante o ministério. Você pode ter outras pessoas que vai levar adiante esta sua obra. Mas eu quero dizer para você, eu quero ser o primogênito. Eu quero ser o primeiro. Eu quero ser aquele que vai estar à frente na hora que precisar. Por isso eu não vou sair do seu lado em nenhum momento. Então não tinha aqui uma intenção de ser melhor. Tinha aqui a intenção de ser o primeiro. Apenas isso. Daí, nós entendemos que na época de Elias, que Elias iria ser levado aos céus em um redemoinho, Eliseu viajava com ele. E por conta do propósito e do foco que Eliseu tinha, nada o dissuadia a desistir da jornada. Nem pandemia faria ele desistir. Nem a ameaça de crise o faria desistir. Nem porque talvez aquilo que eu queria que Deus tivesse respondido e não respondeu, o faria desistir. Porque alguma coisa não aconteceu como eu gostaria, e a adversidade chegou até a minha casa, não me faria desistir. Não faria Eliseu desistir. E não deve fazer você também desistir. Então alinhe o seu propósito de vida com o propósito de Deus. Porque se assim estiver, Ele estará na causa junto com você. Mas a firmeza, a convicção, a persistência e a decisão sempre será sua. E daí então ele passa por 4 processos, que agora é os 4 passos que eu vou dizer. Primeiro passo que Eliseu passa. Passar por Gilgal. Vamos usar de forma metafórica aqui todo esse processo para entendermos o quanto isso faz sentido para as nossas vidas. E passar por Gilgal aqui de forma simbólica é tratamento da carne. Tratamento da sua humanidade, tratamento das suas fragilidades, tratamento dos seus medos, tratamento das suas vontades e desejos inapropriadas ao propósito de Deus na sua vida, tratamento daquilo que precisa ser deixado para trás, que precisa ser rompido de uma vez por todas. Quando nós olhamos lá em Josué, capítulo 5, versículo 1 ao 9, nós iremos ver quando Deus disse para Josué o seguinte: Josué, pega todos os nascidos após sair do Egito e que não foram circuncidados e circuncida. Isso ele estava em Gilgal quando estava fazendo isso. A circuncisão aqui tem um exemplo metafórico também de que nós estamos rompendo
com todas as questões velhas, todo o desligamento de influência da corrupção egípcia, para fazer aqui agora uma nova aliança com Deus. É desligar-se da sua fragilidade, desligar da sua humanidade, desligar das velhas corrupções, para se aliançar definitivamente com o propósito que Deus tem para a nossa causa, para a nossa vida, porque Ele tem sempre o melhor, porque a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Mas é preciso fazer um desligamento. Porque enquanto estivermos embaraçados com essas coisas, a aliança que temos com Deus, ela está aí meio que capenga, sem brilho, ofuscada. E aí então passar por Gilgal é renovar a sua aliança com o Senhor, é renovar a sua aliança com Deus e romper com esses medos, essas inseguranças, essas fragilidades e as corrupções, que muitas vezes têm nos prendido e nos dificultado a vida. Então, de forma simbólica, passar por Gilgal seria desligar da exclusiva confiança que você tem em si próprio, no seu conhecimento, na sua capacidade, no seu poder aquisitivo e financeiro, e se ligar em uma aliança eterna com o Senhor. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nesses momentos que nós estamos vivendo, irmãos, se a fragilidade humana, se os medos e as inseguranças e a nossa própria confiança naquilo que temos ou que somos, for a única base exclusiva da nossa vida, então está ruído mesmo. Então faz sentido todo mundo estar em pânico. Então faz sentido todo mundo entrar em desespero. Faz sentido, porque na nossa própria força, na nossa própria carne, no nosso próprio braço, na nossa própria condição, realmente é falível, é fraco e pode vir a cair. Mas rompe com isso e agora refortalece a sua fé em Deus, a sua aliança com Deus, e saiba que mesmo dentro dessa pandemia, mesmo diante de qualquer outra adversidade que você venha viver, mesmo diante de qualquer outra crise que você possa passar, Deus está no controle e Ele te toma pela mão direita e te diz: não tema, porque eu sou contigo e eu te ajudo. Mas precisamos passar por Gilgal, que é romper com essa carne. Segundo passo, passar por Betel. Betel, do hebraico, é casa de Deus, morada de Deus. Amém? Segundo Reis 2, versículo 2, e disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. E a resposta de Eliseu: vive o Senhor, que eu nunca te deixarei. Vamos para Betel junto. Betel é casa de Deus. É o lugar onde nós encontramos revelação, proteção, salvação, saúde, vitória, conquista. Betel é a casa de Deus, o lugar onde você se encontra face a face com o Senhor. Em Gênesis capítulo 34, versículo 24 até o 31, conta a história de quando Jacó teve uma adversidade muito grande vindo sobre a sua casa, porque eles estavam em Siquém, na cidade. Ocorreu o fato de que alguém estrupou a sua filha, por ela, e quer ter um relacionamento, quer casar-se. E aí ele diz que todo aquele povo precisava circuncidar para poder ter uma união. E aí eles fazem a circuncisão. E no período de maior dor, onde os homens não tinham força para lutar, Simeão e Levi vai lá, trai a confiança do povo e mata todos aqueles homens com o intuito de vingança. E aí Jacó grita: o que foi que vocês fizeram conosco? Porque agora todo este povo vai se virar contra nós e nós não somos numerosos. Nós seremos dizimados. Nós entramos numa crise, nós entramos numa pandemia, nós entramos em algo que nós não temos poder fisicamente para poder vencer. Nós agora entramos num problema, numa adversidade que fisicamente não temos condição de vencer.
Aí em Gênesis capítulo 35, versículo 1, o Senhor aparece a Jacó e diz: Jacó, vai para Betel. Volta para Betel. Betel é o lugar que quando Jacó já estava fugindo de Esaú, se encontrou com Deus, teve revelação de Deus e uma promessa de segurança ali naquele lugar. Aí Deus está mandando agora, Jacó, corre de novo para Betel. E a palavra de Deus para a nossa vida é: corre para Betel. Betel você vai ter proteção, Betel você vai ter revelação, em Betel você vai ter segurança, porque lá o Senhor estará ministrando sobre a sua vida. Betel é a casa de Deus. Daí então faz jus entendemos o Salmo 91 quando diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na casa de Deus, na sombra do Onipotente, vai descansar. Mesmo dentro da pandemia, mesmo dentro da crise, mesmo dentro da adversidade, mesmo dentro de qualquer outra coisa que possa estar vindo contra a sua cidade, a sua casa, a sua família, os seus negócios, a sua nação, você passando por Betel, passou por Gilgal, faz o desligamento com a carne, entra em Betel e entra na presença de Deus, e Deus vai começar a operar maravilhas na sua vida. Terceiro passo. Jericó. Quem não passa por Betel vai morrer em Jericó. Porque em Jericó é lugar de enfrentar os inimigos. Jericó é lugar de derrubar muralhas. Jericó é quando os problemas virão contra ti. Se não passou por Betel e não recebeu de Deus o que precisava, a força necessária, em Jericó morre. Em Jericó não vence. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 4. E Elias disse a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. A resposta de Eliseu é a mesma. De Deus, e vive o Senhor, que eu não vou te deixar. Eu estarei lá junto com você. A palavra em hebraico, nenhuma situação desta de problemas, adversidade. A palavra é perfumado. Mas nós podemos trazer aqui de forma simbólica a explicação porque foi em Jericó a primeira batalha que Israel vence, derrubando as muralhas e derrubando os gigantes naquele lugar. Então nós trazemos de forma metafórica essa questão, porque vai representar aqui para nós o que? As fortalezas internas. As fortalezas internas que habitam nas nossas vidas. As inseguranças, os medos, as crises internas, as discussões internas. Se posso ou não posso, se Deus está comigo ou se não está comigo. Porque na grande maioria, essas fortalezas se levantam principalmente quando estamos passando por problema, porque começamos a questionar se o Senhor está conosco, se Ele nos esqueceu, se Ele não nos ama mais. São fortalezas que estão dentro de nós, que precisam cair, mas você só pode derrubar essas fortalezas se já passou por Betel. Senão não vence, e acaba sendo sucumbido por essas suas próprias fortalezas, impedindo você de vencer. Agora vamos pegar o próprio Eliseu. Quando ele chegou em Jericó, no versículo 5, os seus discípulos, os discípulos dos profetas, tentaram impedir a jornada de Eliseu, dizendo para Eliseu: Eliseu, você está sabendo que o seu mestre será tomado? São pessoas que vêm com notícias negativas, notícias de fulano morreu, ciclano morreu, beltrano morreu, a crise chegou, olha só, cuidado, está chegando na sua casa, está chegando na sua porta. É verdade, pode haver crise? Talvez sim. Tem enfermidade que pode nos alcançar? Talvez sim, mas falar como Eliseu: cala a sua boca, eu já sei de todas as circunstâncias, eu já sei de todos os problemas, mas eu não vou desistir. Foi a resposta de Eliseu. Você sabia que o seu mestre será tomado? Eu sei, cala a boca. Eu já sei. Eu já sei do que vai acontecer. Mas ninguém vai tirar eu diante do meu propósito. Ninguém vai me tirar o foco. Pode haver o risco? Sim. Existe o risco nesse mundo? Claro. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ele não disse: no mundo você vai viver numa rede deitada, balançando debaixo de uma sombra e bebendo um suquinho de água ou água de coco. No mundo tereis aflições. Mas qual é o seu propósito? Está bem definido?
Já passou por Gilgal e saiu fora dessa carne? Dessas fragilidades, dessas fraquezas? Já entrou em Betel e recebeu a salvação, recebeu o que é a proteção e recebeu a revelação de Deus para com a sua vida? Então em Jericó você está forte para vencer a batalha. Em Jericó você está pronto para vencer os seus inimigos. Em Jericó você está pronto para derrubar as muralhas. Em Jericó você está pronto para avançar para a promessa de Deus que já está sobre a sua vida. Agora não tente queimar etapa. Se você sai diretamente de Gilgal e vai para Jericó, morre. Morre. Porque você não recebeu o preparo necessário. Quarto, passar pelo Jordão. Jordão. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 6, e Elias disse, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim, ambos foram juntos para o Jordão. O Jordão aqui nós vamos tomar de forma simbólica e metafórica, lugar de milagres. Quando você chegar no Jordão, é o lugar do seu milagre. Quando você chegar no Jordão, o milagre vai acontecer. Quando os dois chegaram ao Jordão, Eliseu toca. E o milagre acontece. E o rio se abre. Quando você chegar no Jordão, o milagre vai acontecer. Mas não tente chegar no Jordão sem passar por Gilgal. Não tente chegar no Jordão sem passar por Betel. E não tente chegar no Jordão sem passar por Jericó. Porque senão você não verá o milagre de Deus na sua vida. Existe um processo que Deus vai trabalhando conosco para que estejamos prontos na hora de recebermos aquilo que já é promessa dele para as nossas vidas. O problema é que as pessoas estão querendo saltar os degraus e chegar direto no milagre. E aí a frustração vem. Porque às vezes até ele chega no Jordão, mas o milagre não acontece. Às vezes até ele já chegou no Jordão, mas o milagre não aconteceu. Por que o milagre não aconteceu? Porque não passou por Gilgal, porque não passou por Betel, não passou por Jericó. Tentou ir direto. E Deus não queima etapas. Porque até para fazer milagre na nossa vida, nós temos que estar prontos, preparados, hábeis para receber a promessa de Deus em nós, porque do contrário, teríamos problema. Isso seria a nossa ruína, isso seria a destruição total. E não só destruição física e aqui terrena, mas a própria destruição espiritual. E Deus não vai permitir isso. Você daria a chave do seu carro na mão do seu filho de 5 anos de idade e mandaria ele dirigir? Porque ele não está pronto. Os processos de Deus na nossa vida é para nos preparar, para estarmos prontos, para usarmos tudo aquilo que Deus já tem para entregar em nossas mãos. Jordão significa descer, correr, fluir. No Jordão, o milagre de Deus vai fluir em você. No Jordão, o milagre de Deus vai fluir em você. Ali o milagre aconteceu. A glória de Deus se manifestou visivelmente e todos puderam ver a olho nu. Agora tem uma coisa interessante. Só depois que passaram o Jordão, foi que Elias disse para Eliseu que ele podia pedir o que ele quisesse. Percebe então a importância de você já saber o que você quer? Percebe a importância de você já ter o propósito de vida? Não foi Elias disse a Eliseu, vem comigo, que no final tem uma promessa para você. Anda comigo, que no final tem uma proposta para você. Anda comigo, que no final você vai poder pedir o que você quiser. Não teve isso.
O propósito já era de Eliseu, o desejo já era de Eliseu, e ele resolveu viver pelo seu propósito, pelo seu desejo, e por isso nada pôde pará-lo, nada pôde bloqueá-lo, nem as pessoas. E outro detalhe, geralmente em Jericó, é as pessoas que estão mais perto de nós que vão tentar nos dissuadir daquilo que Deus já tem para nós. Porque eram discípulos de profetas semelhante a Eliseu. E ao invés de eles serem as pessoas que iriam injetar, motivar e animar Eliseu, eram exatamente os que queriam tirar a sua força. E aí a Bíblia conta que ele continuou seguindo os dois. E de longe eles ficaram ali assistindo e olhando para ver o que ia acontecer. São curiosos também. Além de tentar tirar você, ainda são curiosos. Mas o interessante é que Eliseu estava tão bem definido que isso não atrapalhou ele. A fala de Elias de que era difícil o que ele tinha pedido não o impediu. E ele só foi descobrir que tinha direito a uma herança, que ele podia pedir o que ele quisesse, depois que atravessou o Jordão, depois que ele passou todas as etapas. E não desistiu em nenhuma delas. Isso aqui me traz a ideia, me remonta aqui, o fato de que muitas pessoas estão passando pela dificuldade, pela luta, e diz: Deus não está falando comigo, Deus não está falando comigo, Deus não está falando comigo. Talvez é porque você está no processo, mas quando você terminar o processo com a sua persistência, com a sua firmeza, com a sua fé, então Ele vai falar com você: agora, meu filho, pede o que você quer e eu vou fazer para você. Só depois. Mas as pessoas querem ouvir antes. As pessoas querem seguir só se tiver uma promessa antes. Isso significa que você não está convicto, que você não sabe o que você quer, que você não tem um propósito definido. Porque se você tiver, mesmo diante da luta, e não estar ouvindo a voz de Deus, isso não faz você desistir, isso não faz você desanimar. Só depois que passou o Jordão, Elias disse: Eliseu, já que você não larga do meu pé, eu vou te falar agora, pede o que você quiser. E ele diz: porção dobrada. Mas agora, detalhe. Você já passou por todo o processo. Olha só que rima. Você já passou por todo o processo. Já viu Deus operar o milagre. Já chegou do outro lado e recebeu a promessa de Deus. Mas ainda assim a promessa está condicionada. Qual? Se você continuar mantendo o foco, se você ficar atento e vir quando eu subir, você vai receber. Mas se você perder o foco na linha de chegada, se você perder a direção na linha da chegada, se você ficar desatento na chegada, não vai acontecer assim com você. Me vem na memória aqui agora, aqueles corredores. Ele vem na frente, tá. E aí quando ele olha, ele vê que o segundo lugar está muito longe. Aí ele tranquiliza. Aí ele já começa a diminuir a marcha e ficar acenando para a plateia. E perde o foco, perde a visão, perde a firmeza, perde a atenção. E quando ele assusta, o segundo passa por ele. E cruza a linha de chegada, ganhando a medalha ou o troféu. No lugar da medalha e do troféu que já parecia estar na mão dele. Você não pode perder o foco no último momento. Porque se tu perderes o foco no último momento, você já está no lugar de milagre, que é no Jordão. Você já chegou no lugar de onde Deus te conduziu e te levou para te entregar a bênção. Você já está pronto para receber, mas naquele momento você ficou aplaudindo e mostrando, acenando para os outros, perdeu o foco, perdeu a direção, perdeu a visão e no momento de receber, não recebeu. E aí nós nos frustramos e dizemos: mas Deus, por que Deus? Elias disse a Eliseu: você pediu uma coisa difícil, muito dura, mas deixa eu te contar um negócio. Se você continuar assim, na mesma firmeza, na mesma pegada, no mesmo foco,
na mesma atenção, na mesma humildade, na mesma direção, na mesma fé, na mesma espiritualidade, na mesma confiança, você vai receber. Mas se mudar, não vai receber. Até aqui Eliseu passou por todo este processo como aprendiz. E aqui eu quero trazer outro rema antes de nós encerrarmos, que eu já estou encerrando. Você precisa de um mentor sobre a sua vida. Você precisa de alguém sobre você. Para te conduzir. Para te ensinar. Para em alguns momentos te confrontar. Eliseu tinha Elias como mentor. Em toda a jornada, tudo o que aconteceu, quem fez foi Elias. Eliseu só ficou no suporte. Eliseu só ficou ajudando. Eliseu só ficou observando, aprendendo, captando e obedecendo. Depois que atravessou, que ele recebeu a capa de Elias, agora chegou a sua hora. Agora chegou o seu momento. Agora você não vai mais agir como aprendiz. Agora você vai ter que ser mestre, como diz a palavra lá em Hebreus. Já devia ser mestre pelo tempo que tem. Agora é com você. Agora ninguém vai mais dizer o que você fazer. Agora é a hora de você exercer tudo aquilo que você aprendeu durante todo o período de mentoria que você recebeu sobre aquele que estava sobre a sua vida. Aí Eliseu agora volta ao Rio Jordão. Mas não se preocupe. Nos primeiros momentos isso dá medo, sim. Nos primeiros momentos isso nos deixa inseguro. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu vejo isso porque quando, no versículo 14 e 15, nos finais, Eliseu diz o seguinte, quando chega diante do Jordão. Onde está o Deus de Elias? Percebe que até então ele parece não ter aquela intimidade ainda, não ter aquela confiança, aquela segurança total. Mas mesmo assim, o que ele faz? Ele toca e diz, onde está o Deus de Elias? Aí o Jordão se abre. E todos os curiosos viram, todos aqueles que tentaram dissuadir, viram. E quando eles fizeram isso, e eles perceberam, e eles notaram, e então ele disse, certamente Deus é com Eliseu. Agora, irmãos, é a hora de você começar a colocar em prática tudo o que você aprendeu. Agora é a hora. Talvez não seja fácil, talvez você esteja com certa insegurança, mas saiba, se você cumpriu todas as etapas, não perdeu o foco, não perdeu a direção, continuou firme, já recebeu a unção de Deus. Agora é a hora de você ser mestre. Agora é a hora de você ensinar a outro. Agora é a hora de você pegar outro para ser discipulado. Agora é a hora de você ser mentor sobre a vida de outra pessoa. E os milagres estarão acontecendo na sua vida e na vida daqueles que estiver sobre a sua cobertura. No nome de Jesus. Feche os seus olhos aí onde você está e eu quero orar e entregar a palavra neste momento. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós glorificamos ao Senhor e a presença do Senhor neste lugar. Nós pedimos ao Deus de poder que o Senhor nos inspire, nos instrua e nos fortaleça, Senhor, ó Pai, porque nós estamos Deus de poder, onde está nos levando a entender e a compreender que cada parte, cada momento, cada circunstância, cada situação é apenas um aprendizado e um crescimento. Mas agora cremos no seu milagre. Cremos na unção que o Senhor está ministrando sobre a vida dos teus filhos, da tua igreja. Unção dobrada, intimidade espiritual, intimidade com o Senhor, para viver o extraordinário de Deus, aqui ainda nesta terra. E chamamos a existência pela fé, em nome de Jesus. Amém. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor, glória a Deus. Muito obrigado pela oportunidade.